Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Tudo bem com vocês? Antes de entrarmos no capítulo 4, nós precisamos estudar esse tema aqui. O Apocalipse fala de um santuário no céu. E você vai compreender que há um santuário nos céus. E compreender também que Cristo é nosso mediador nesse santuário celestial. Deus ordenou a construção do santuário no deserto para que os crentes do Antigo Testamento tivessem uma lição objetiva, clara, das verdades espirituais eternas, como o Evangelho foi ensinada para um povo que acabou de sair de uma escravidão no Egito, e no deserto, quais foram as lições que Deus quis ensinar a respeito de santidade, de pecado, de como Deus estaria solucionando o problema do pecado, e o que o homem teria que fazer para permanecer na presença de um Deus santo e justificado pela graça. Então, o tabernáculo que Deus construiu no deserto, mandou construir no deserto, foi substituído tempos depois pelo Templo de Salomão, e o Templo de Salomão pelo de Zorobabel, que por sua vez foi substituído pelo Templo de Herodes. E no ano 70 foi completamente destruído, cumprindo sim a profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, conforme Mateus 24, versos 1 e 2. O santuário era o quê? Era uma cópia ou ilustração do santuário celestial. O que era o santuário? O santuário é um lugar de adoração. Em Êxodo 25, versículo 8 e 9, nós lemos: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis." Verso 40. "Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte." Observe que Deus dá a Moisés uma visão de um santuário no céu e diz para ele: contemple tudo que está aqui, para você reproduzir, fazendo uma cópia disso, e ver que faça nos detalhes mais simples ao mais importante de tudo que te foi mostrado no monte. E aí então, construindo esse santuário, ele é um espaço, um local para serviços de adoração, onde se ensinava instruções de higiene, instruções relacionadas à santidade, relacionadas à questão do pecado, relacionadas à questão de salvação, relacionados especialmente a respeito do Messias. Tudo que foi construído no Antigo Testamento era um símbolo da obra do Messias que viria para resolver o problema do pecado. Deus ordenou a construção do santuário no deserto para que os crentes do Antigo Testamento tivessem uma lição objetiva das verdades espirituais e do plano de salvação. Então, qual foi o objetivo? De construir um santuário para que eles pudessem compreender o Evangelho, o processo de salvação, de santificação, de justificação e glorificação que viria através da graça e da fé no Messias vindouro. João, o profeta da ilha de Patmos, no Apocalipse, ele viu esse mesmo santuário mostrado a Moisés no céu. E ele viu lá vários móveis que comprovam que há um santuário no céu. Isso não é uma ilustração simbólica de algum tipo de ensinamento espiritual. Existem referências no Apocalipse ao santuário de Deus que está no céu. Isso é muito importante. Apocalipse 11, verso 19. "Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada." Apocalipse 7,15. "Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo." Apocalipse 14, verso 15 e verso 17. "Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo,
tendo ele mesmo também uma foice afiada. João viu alguns móveis no santuário celestial, como por exemplo o altar, a arca da aliança e o altar de incenso. Apocalipse 8, verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, Apocalipse 11, 19, foi vista a arca da aliança no céu, né? No santuário de Deus, que se acha no céu. Então, não é difícil de entender que existe algumas referências muito importantes a um santuário que existe no céu, e que o santuário que estava na terra era apenas uma cópia, uma sombra daquele grande modelo construído por Deus e não o homem. Os símbolos do santuário da terra eram figuras da realidade celestial. Evidentemente que na terra se oferecia sacrifícios sangrentos, como um carneiro, um bode, que era morto pelo pecador ao confessar seus pecados ali, e o sacerdote recolhia esse sangue e levava para dentro do santuário. É lógico que no céu não se leva sangue de touros nem de bodes para representar a transferência do pecado do pecador para dentro do santuário. No céu é uma outra realidade. Vamos estudar a respeito. Havia alguma relação do santuário da terra do Antigo Testamento com seus serviços e o do céu que João viu no Apocalipse? A relação é idêntica. É a obra de intercessão de Jesus, é a obra de juízo de Deus que acontece no santuário para exterminar o pecado, para solucionar esse problema. Hebreus 8, versículo 5, para responder essa pergunta, diz: os quais os sacerdotes ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, tudo que se fazia dentro do santuário da terra, primeiro no tabernáculo, depois no santuário físico, no templo de Salomão, esses serviços que ali faziam eram uma representação, eram figura, eram sombra das coisas celestes, que nenhum homem poderia fazer a não ser um ser divino. E Jesus é quem ocupa esse lugar de mediador, de sacerdote, de sumo sacerdote, no tocante à ministração no santuário celestial. Êxodo 25, verso 8, confirmando mais uma vez que Moisés fez um santuário não por sua competência, mas porque Deus exigiu e de acordo com o modelo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, a si mesmo fareis. Verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O sonho de Deus era habitar com o seu povo, mas como a santidade pode habitar no meio do pecador? Então, um santuário mostrava os limites e as formas de se aproximar de um Deus santo sem ser exterminado pela glória da sua pureza. Vejamos, então, como era o santuário terrestre e seus serviços. Aí está essa ilustração, e vocês podem ver, era um tabernáculo, uma tenda móvel que era transportada pelos levitas, e cada peça, cada parte, cada prego, cada objeto, cada cobertura, tudo isso tinha um significado muito solene, que instruía-se o pecador a respeito da palavra de Deus, do plano de salvação. O que era oferecido neste santuário, no santuário terrestre? Esta ilustração já dá para você uma pista. Todo pecador, ele trazia, porque o salário do pecado é a morte, ele tinha que morrer. Deus, então, através dessa cena dramática, deixou para que cada pecador pudesse entender o evangelho de um substituto. Alguém morreria no lugar do pecador, caso esse se arrependesse do seu pecado. Ele traria um bode, uma ovelha sem defeito, e confessaria seus pecados de forma audível, na cabeça do animal, aos ouvidos do animal, e ele próprio pegava uma faca e matava o animal. Um sacerdote vinha e colhia esse sangue, perguntava para o pecador onde está seu pecado, ele dizia: meu pecado está
neste animal, que agora vai ser morto, e meu pecado agora está no sangue. E o sacerdote levava esse sangue lá para dentro do santuário, transferindo assim, de forma simbólica, quando ele jogava esse sangue lá nos chifres do altar e na cortina do santuário, estava transferindo simbolicamente o pecado para o santuário. E quando ele saía fora, perguntava para o pecador: onde está seu pecado? Ele diz: não está mais comigo, está no santuário. Então ele iria para casa perdoado, porque o pecado já não estava mais nele, estava em alguém que poderia carregar e pagar o preço pelo pecado no lugar do pecador. Vamos analisar. Hebreus 9, verso 9 diz: é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Esses sacrifícios, então, tinham um valor didático, simbólico, onde o pecador, pela fé, alcançava a graça do perdão, da aceitação, mediante esses sacrifícios, ofertas que se faziam no santuário. Mas, de uma forma muito real, isso era ineficaz para purificar, para transformar. A salvação não era através dessas coisas. Era através da fé, da graça, na pessoa do Messias, na pessoa do Salvador, que esses rituais, que esses símbolos, que esses dons, que essas ofertas e sacrifícios representavam. Isso deve ficar muito claro. Quantas partes tinha um santuário? No santuário terrestre havia duas partes construídas, né? O lugar santo, o lugar santíssimo e um pátio exterior. 3 partes de uma forma geral. Vamos analisar uma por uma. Hebreus 9, de 1 a 5 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Hebreus 9 diz então, confirmando que na antiga aliança havia um santuário terrestre, sacerdotes terrestres, rituais que representavam a realidade da nova aliança, que acontece no céu. Um novo santuário, um santuário real, original, verdadeiro, onde há um novo sumo sacerdote real, maior e melhor do que aqueles humanos que acabavam morrendo e eram imperfeitos, como eram sacerdotes da antiga aliança. E demonstra assim quais são os móveis, as partes que estavam divididas o santuário da terra. Está aqui uma ilustração muito interessante. O tabernáculo era aqui uma grande tenda, onde estava o segundo véu aqui na entrada, um sacerdote vestido de branco entrando. Depois desse véu, isso aí é a parte chamada lugar santo. E no mais interior, lugar santíssimo. Aqui fora é o pátio, onde nós temos uma bacia com água. O sacerdote tinha que se lavar antes de entrar dentro do santuário. Os outros sacerdotes ou levitas ficavam aqui para auxiliar nesse altar de holocaustos, onde o cordeiro era queimado e uma parte da carne era comida pelos sacerdotes e o resto era queimado aqui em cima. Como é que se procedia isso? O pecador aparecia diante do sacerdote, trazendo: olha, eu realmente pequei e mereço morrer, mas pela fé na promessa de Deus eu trouxe um substituto, esse cordeiro que representa o Salvador. E ele confessa então o pecado na cabeça desse animal. O pecado era transferido simbolicamente do pecador para o animal. Ele recebia uma faca e ele mesmo matava o animal, degolava, e o sangue o sacerdote recolhia e levava lá para dentro do santuário para colocar nos chifres do altar, para comprovar que o pecador morreu. O pecador morreu. Ele estava então ali pleiteando sua salvação, sua ressurreição, através dos méritos do Salvador, do Messias que viria. Tudo isso baseado na fé. Entrando dentro do lugar santo, nós temos para cada compartimento desse 2 móveis. 2 móveis lá no pátio
que era o altar de sacrifícios, e uma pia de se lavar. Dentro do lugar santo havia o candelabro de 7 lâmpadas, a mesa com os pães, 12 pães, 6 e 6 cada lado, para representar a palavra de Deus, tem 66 livros. E no lugar santíssimo havia também 2 móveis, que era a arca dos 10 mandamentos, a arca do concerto, e o altar de incensário, que geralmente é colocado aqui diante do véu, dentro do lugar santo, mas o serviço dele corresponde, faz parte do trabalho a ser realizado no lugar santíssimo. É por isso que ele fica aqui, porque o sacerdote não podia entrar constantemente dentro do lugar santíssimo. Na verdade, só o sumo sacerdote poderia entrar lá. Então, trazia-se o sangue, colocava-se nas pontas do altar. O sacerdote, todos os dias entrando ali, fazia um incensário, uma nuvem de cheiroso incenso, adentrava ali, para dentro do Santíssimo. E ali, então, no Santíssimo, que havia a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo maná, uma vara que floresceu, a vara do sacerdócio de Arão. Ali aparecia um brilho de glória chamado Shekinah, era a presença de Deus. Então ninguém podia entrar nesse lugar, somente o sumo sacerdote uma vez no ano. Então no pátio, o que é que nós temos no pátio? O altar do sacrifício e a bacia de purificação. O que é que representa isso? Quais eram as lições do evangelho que Deus estava ensinando para o povo? Efésios 5, verso 2. O altar do sacrifício significava o quê? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o carneiro, o cordeiro, quando era morto e queimado ali, consumido no altar de holocausto, representa o sacrifício de Jesus que se deu por nós como oferta em aroma suave. O Antigo Testamento diz que Deus, ao aceitar e justificar o pecador, aspirava esse cheiro e para ele era como um cheiro suave, porque estava sendo mediado pelos méritos, pela fé no Messias, em Jesus Cristo. A bacia representa a purificação, Efésios 5, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a santificação, purificação que vem através da fé em Jesus, pela leitura, pela exposição à palavra de Deus que nos purifica, né? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, essa água representava o ritual do batismo também, especialmente, né? No lugar santo, o que tinha? A mesa com os pães. Já falamos que representam, eram 2 fileiras com 6 pães de cada lado, que era trocado a cada sábado, representando a palavra de Deus, que tem que alimentar o povo de Deus. E essa palavra de Deus tem 66 livros, por isso essa disposição de 6 pães em 2 fileiras. E o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 6, verso 48, que ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta espiritualmente. E ele diz assim: eu sou o pão da vida, é o que o Senhor Jesus diz que ele é. Então, tudo no tabernáculo representava Jesus. O candelabro de ouro, capítulo 8 de João, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O candelabro de ouro representa Jesus e, por extensão, os seguidores de Cristo. Porque ele diz: vós sois a luz do mundo. Só que os seguidores de Jesus, o cristianismo, não tem luz própria, reflete a luz de Cristo, imita o modelo divino que é Jesus e reflete essa luz para o mundo. O altar de incenso, Apocalipse 8, versículo 3, já nos diz que esse incenso representa as orações dos santos que sobem, mediadas pelo sacrifício de Jesus, pela intercessão do Espírito, pela intercessão do Senhor Jesus Cristo mesmo, sobem ao céu como perfume suave para Deus. Apocalipse 8:3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, o incenso é a justiça de Cristo, os méritos de Cristo que fazem subir as orações e serem aceitas, perfumadas pelo dom de Jesus, para serem aceitas diante de Deus.
O terceiro lugar, que era o lugar santíssimo, o que tinha nele? Havia nele a arca de ouro, uma arca de madeira de acácia coberta de ouro, representando a união da divindade. O ouro representa a divindade com a humanidade, que é a madeira de acácia. E essa arca tinha uma tampa, que era o propiciatório, representa o lugar onde Deus nos é propício, onde Deus se acerca e cobre o pecador com a sua graça, com o seu amor. Dentro dessa arca havia o maná, um alimento que Deus deu ao povo de Israel durante 40 anos no deserto, uma vara de Arão que floresceu, foi a forma de Deus mostrar quem ele escolheu para ser líder espiritual na igreja, no Antigo Testamento, e ele escolheu Arão. Então, fez um teste, mandou todo mundo trazer uma vara. Aquela vara que florescer, esse era o escolhido, e só a de Arão floresceu. Portanto, Deus acabou com aquele problema de cada um quer ser sumo sacerdote, quer ser isso, quer ser aquilo. É Deus quem chama, é Deus que escolhe. Em Êxodo 25, verso 21 a 22, vai falar disso aí. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, os 10 mandamentos. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a Shekinah brilhava ali a glória de Deus entre esses 2 anjos que de maneira reverente e curvada olhavam para baixo. É o interesse das hostes angélicas no plano da salvação, que eles tentam compreender para poder contribuir e ajudar o ser humano na sua busca pela santidade, por viver em retidão de acordo com a lei de Deus. Então, revisando, no primeiro lugar, que é o lugar santo, havia um sacrifício diário. Todos os dias de manhã e de tarde havia um sacrifício, um cordeiro que era morto de manhã e à tarde, e o sangue era levado para dentro do santuário, e a carne era às vezes comida pelo sacerdote. Então, os sacerdotes, conforme a escala dos seus turnos, oficiavam todos os dias ali. Todos os dias entrava sacerdote dentro do lugar santo. No lugar santíssimo, que era diante da arca, diante do trono de Deus, havia um sacrifício anual. Só entrava ali o sumo sacerdote uma vez no ano, no dia da expiação, para fazer uma confissão completa, suplicar o perdão de Deus, porque Deus estaria julgando todos aqueles que durante o ano não aceitou a palavra dele, não obedeceu, não trouxe o sacrifício. Essa pessoa morreria, seria eliminada do meio de Israel, perderia a salvação. Então era uma época de juízo. Isso acontecia aos 10 dias do 7º mês, que era chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Era a única vez que o sumo sacerdote entrava dentro do Santíssimo para pedir perdão, oficiar, fazer expiação por todos os pecados, e daquela maneira faria com que o pecado seria transferido para a cabeça de um culpado, aquele que realmente faz os seres humanos pecar, que é Satanás. Bom, de acordo com a carta aos Hebreus, o único sumo sacerdote que temos no Novo Testamento é Jesus. Então, essa história de que na Igreja Católica tem sacerdotes para isso, para aquilo, a Bíblia diz que isso aí não está correto, porque o único sacerdote que temos é Jesus. Foi ele quem entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Quando Jesus subiu ao céu, ele entrou no lugar santíssimo para fazer o que ali? Para preparar aquele ambiente, ungir o Santíssimo, fazer com que o ambiente fosse preparado para o serviço que viria. Então ele entra no Santíssimo, unge, prepara aquele ambiente e retorna para o lugar santo, onde ele passou a atuar como sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Os textos que nós podemos ler para comprovar isso, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus não era da tribo de Levi e, portanto, ele não poderia ser sacerdote, mas o sacerdócio dele foi prefigurado desde o Antigo Testamento sob a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial, ungiu, preparou esse espaço para o serviço que seria realizado tempos depois e retornou para o lugar santo. Capítulo 8, versículo 10 a 12 do livro de Hebreus, lemos:
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Esse é como a nova aliança estará sendo então tratada pelo sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, no capítulo 8 de Hebreus, versículo 1, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então está confirmado, tem um santuário no céu, Jesus é ministro, é sumo sacerdote lá. Então, quando ele subiu aos céus, ele entrou no Santíssimo, conforme a profecia de Daniel 9, verso 24, para ungir o Santo dos Santos, para ungir o lugar santíssimo. Ele foi ungido na terra como Messias, como Cristo, e foi ungido no céu para oficiar como sumo sacerdote. Então, durante o ano 31, quando Jesus sobe ao céu, por muitos séculos, Jesus atuou no lugar santo como sendo nosso sumo sacerdote diante de Deus, operando suas maravilhas, perdoando pecados, intercedendo, fazendo com que a obra de Deus não fosse parada por conta das acusações de Satanás. Então ninguém pense que no céu tem um Deus bondoso chamado Jesus, que está sempre nos defendendo de um Deus maligno, mau, perverso, raivoso, que é o Pai. Ao contrário, essa mediação de Jesus mostra ele nos defendendo das acusações de Satanás. Ele não está no céu apaziguando a ira de Deus por nós, porque o próprio Pai nos ama, disse Jesus. E por isso Deus está lá apenas para poder nos defender das acusações de Satanás através da mediação dos méritos de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Preste bem nessa palavra. Existem muitos mediadores na terra. Podemos interceder uns pelos outros. Mas entre Deus e os homens só existe um mediador. Ele intercede por nós, oferecendo o seu sacrifício para a remissão do nosso pecado. E qualquer um que tenta assumir esse lugar, como foi na igreja da Idade Média, sacerdotes e santos estão ocupando o lugar de Jesus, intermediando entre Deus e os homens, isso é uma blasfêmia. Por isso, a partir de 1844, Deus levantou um povo para poder mostrar para o mundo a realidade de um santuário no céu e que lá está acontecendo uma revisão dos livros de registro de pecados, porque os pecados são transferidos para o santuário celestial, são anotados nos livros de Deus. Nós vamos estudar isso daqui a pouco, quando nós formos tratar a respeito do assunto da era do juízo. Você vai ficar impressionado com esse assunto. Não perca. Já gostaria de pedir que você desse o seu like e tornasse esse vídeo disponível para outras pessoas, fazendo seus comentários, permitindo que o YouTube possa achar que esse vídeo é relevante e torná-lo assim divulgado para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado por isso. Hebreus 7, verso 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo no céu? Intercedendo. Jesus está no céu permitindo que a graça de Deus se mantenha aberta para todo aquele que quiser abandonar o pecado, crer na salvação através dele, venha à presença de Deus, justificado, coberto pelo manto santo de justiça de Cristo, isento da culpa que Satanás está sempre acusando diante de Deus, e Jesus está ali para defender o homem, porque ele sabe como é a força do pecado, e ele sabe por que o homem peca, e ele sabe também que o homem pode parar de pecar se o homem encontrar a graça disponível em Cristo, porque essa é a nova aliança. Deus tem promessas de perdoar os pecados, de fortalecer o homem através da misericórdia de Jesus, para que ele possa então lutar contra o pecado. É o que Jesus está fazendo. Então a obra de Jesus no santuário é obra de juízo. É uma obra que ele está verificando quem de fato é cristão, que crê, que se batiza por amor, por crença, por competência do Espírito Santo de trazê-lo ao conhecimento da palavra. Porque muita gente se batiza na igreja, diz que é cristão, por causa de amizade, por causa de namoro, por causa de questões sociais, por causa de emprego. E aí Deus não pode salvar a pessoa de qualquer jeito. Então o santuário resolve esse problema, porque lá Jesus sabe quem realmente é cristão e quem não é.
Então essa obra de investigar é uma obra de juízo. E quando ele terminar, ele vem buscar aqueles que nele confiou e foram purificados por sua graça. Então, que mensagem anunciará a conclusão da obra mediadora de Cristo? Apocalipse 14, versículo 6. É chamada as 3 mensagens angélicas. O último convite de Deus para que a humanidade entenda que lá no céu está acontecendo um julgamento e que aqui na terra o povo precisa se afastar do pecado, guardar a lei de Deus para poder encontrar diante de Deus um Salvador disposto a salvá-lo através dos méritos de Jesus. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Verifique aí, então, que é uma mensagem urgente para toda a humanidade, e o anjo está falando em grande voz, que é chegada a hora do juízo, que o povo precisa temer a Deus, o povo precisa buscar uma orientação de acordo com a palavra, qual o dia de guardar-se. Então, o juízo tem a ver com a lei de Deus, já estudamos isso. O juízo tem a ver em alertar as pessoas de que estão blasfemando de Deus, falando que Deus mudou a lei, não estão guardando o sábado, e, portanto, esse juízo está sendo avisado aqui pela palavra de Deus. No versículo 15 a 20, o resultado. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, depois que Jesus terminar sua obra no santuário, ele voltará para buscar seu povo, buscar aqueles que é chamado de trigo, que é chamado de santos, porque entregaram sua vida a Jesus, pela graça de Cristo, passaram a obedecer à lei de Deus, viver em harmonia com a lei do céu e, portanto, estão preparados para a transladação, para ir para o céu. Então, essa mensagem da hora do juízo será pregada e está sendo pregada para avisar o mundo de que no céu já está quase terminando o juízo. E o juízo começa por aqueles que se dizem cristãos, começa pela casa de Deus. Quando Jesus terminar, então, ele vem buscar o seu povo, que estará espalhado pela face da terra, muitas vezes perseguidos, por conta de sua fidelidade à palavra, por conta de sua fidelidade à lei de Deus, porque Satanás detesta aqueles que guardam a lei de Deus. Então, meu amigo, até o próximo estudo nosso, vamos estudar sobre a profecia que revela a hora do juízo. Chegou a hora do juízo? É o nosso próximo tema, nosso próximo estudo. Espero você.